No último vídeo, mencionei que, em todos os países ocidentais, as taxas de casamento estão em seu nível mais baixo de todos os tempos. Isso indica a tendência geral de que menos pessoas estão levando o namoro e o estabelecimento de relações sérias tão a sério quanto nas gerações anteriores. De fato, se você está assistindo a este vídeo e tem mais de 21 anos, se isso fosse há 60 anos, há uma boa chance de você já estar casado agora e até com um filho a caminho. Nossa, como os tempos mudaram! Também disse no último vídeo que uma das principais razões para isso é a recusa das mulheres em se contentar com homens que estão no mesmo nível que elas. Em outras palavras, as mulheres estão abandonando o namoro em massa. No entanto, o que este vídeo abordará é o lado masculino extremamente importante da questão. Todos sabem que são necessários dois para dançar tango, e não é preciso ser um gênio para perceber que, como homem tentando namorar hoje, as coisas estão muito mais difíceis. O namoro é mais competitivo e pior em praticamente todos os aspectos, comparado a como era há 50 anos. Por isso, com boas razões, muitos homens arrumaram suas malas e decidiram que o suco simplesmente não vale o esforço. Neste vídeo, vou destacar todas essas razões para como o namoro hoje pode não valer mais a pena. Primeira razão, os homens observam as recompensa pelo namoro simplesmente não parece valer muito a pena. Para esses dois primeiros pontos, acho que o equilíbrio entre trabalho e recompensa para namorar hoje em dia não é tão bom. Vamos analisar ambos, começando pelas recompensas. Acredito que o acordo médio para o casamento hoje é muito pior. Há 60 anos, você se casaria aos 20 anos, compraria uma casa acessível e teria uma grande família pela frente. Apenas um de vocês trabalharia, o que infelizmente seria você, como homem. No entanto, isso significava que a maioria das responsabilidades de criação dos filhos ficava nas mãos de sua esposa. Seus filhos se mudariam no final da adolescência, o que significa que você estaria livre de filhos a partir dos 50 anos, então você teria um período de 20 a 30 anos livre para aproveitar com a pessoa que você mais ama. Esse era todo o benefício antes. No entanto, hoje em dia tudo isso está consideravelmente pior. Em vez de uma jovem de 20 anos em forma da igreja, é provável que você acabe com uma mulher de 30 anos que passou por uma fase de festas e cujo percentual de gordura corporal é 15% maior. Claro, isso é uma generalização, mas quando você olha para as médias de idade no primeiro casamento e percentual de gordura corporal, então você pode entender a verdade por trás do ponto. E você obtém isso para passar os próximos 30 anos da sua vida trabalhando para pagar uma casa menor, mas mais extorsiva. Além disso, você precisará cuidar de algumas responsabilidades de criação dos filhos, porque tanto você quanto sua esposa estarão trabalhando. Provavelmente seus filhos não sairão de casa até o final dos 20 anos, porque eles estarão ferrados com um acordo ainda pior que o seu. Então, você terá sorte se conseguir ser livre de filhos e terá aposentadoria para esperar aos 60 anos. Então, quando você junta tudo isso, acho que mostra que é óbvio que a recompensa pelo casamento é pior, consideravelmente pior em comparação com 60 anos atrás. Mas isso ainda é apenas um lado da moeda, porque para o segundo ponto, é justo dizer que a quantidade de trabalho necessária para obter uma recompensa tão medíocre é simplesmente ridícula. É inegável que hoje é necessário mais trabalho e mais árduo para encontrar um parceiro do que nunca. Há 60 anos, havia uma pressão intensa para que as mulheres se casassem o mais jovem possível, como confirmado no gráfico que mostrei sobre a idade média do casamento. Então, mais ou menos, uma esposa era praticamente garantida para você. Hoje, no entanto, é provável que você precise atravessar as trincheiras do namoro online. Para qualquer homem que tenha experienciado isso e não esteja no top 10%, sabe o quão difícil o namoro online pode ser. Não vou repetir muito do que já disse em vídeos anteriores, mas, em poucas palavras, um número significativo de mulheres em aplicativos de encontros coloca a si mesmas, seus filhos e até mesmo seus cachorros acima de encontrar amor. Para homens acima dos 30 anos, vocês sabem muito bem que isso é verdade. E para os caras de 18 a 30 anos,
o monopólio do Chad está a todo vapor. Estes são os caras que estão acumulando todas as mulheres no final da adolescência e início dos 20 anos, facilitando as fases de festas dessas jovens. Então, se você é um cara de 18 a 30 anos, ou você é atraente e tem sucesso, ou está no fundo dos 90% e competindo por sobras. Na melhor das hipóteses, você conseguirá uma mulher depois que a fase de festas dela terminar e se iludirá pensando que levou a melhor em vez dos chads. Agora, isso é apenas namoro online, mas se você pensa que poderá evitar essas trincheiras focando na vida real, pense novamente. A vida real também piorou. Não apenas o monopólio do namoro online suga potenciais pretendentes da vida real, mas mesmo que você queira focar na vida real, a cultura woke tornou mais difícil do que nunca conhecer uma mulher da maneira tradicional. Nos dias de hoje, você pode ser acusado de assédio apenas por mostrar interesse romântico em uma garota. Não acredita? Confira meu vídeo sobre como fui acusado de abordar mulheres em público, e isso nem mesmo foi com intenções românticas. Isso nunca teria acontecido há 60 anos, mas hoje, se uma mulher sentir que você a sexualizou de forma inadequada, então, por todos os meios, você fez isso. Você pode apenas ter olhado brevemente para ela ou literalmente caminhado ao lado dela enquanto ela estava malhando. Se ela se sentir sexualizada, então a palavra dela significa tudo e sua inocência, nada. O último prego no caixão para aqueles que apostam na chamada abordagem direta, porque até isso piorou. Houve um declínio no capital social nas últimas décadas. A participação na igreja está diminuindo, pubs locais e casas noturnas onde você veria rostos familiares estão morrendo lentamente. As pessoas nem sequer vão às lojas tanto quanto antes porque você pode comprar tudo online, da Amazon. Algumas comunidades constroem cercas ao redor para se fecharem. Não dá para argumentar que as pessoas não interagem mais umas com as outras em suas comunidades como antes. Novamente, se você não acredita em mim, eu desafio você a ir a uma cidade densamente povoada perto de onde você mora e embarcar em um dos trens lá. Você pensaria que, por haver tantas pessoas, esses espaços estariam transbordando de vida, mas, em vez disso, todos parecem zumbis com uma expressão miserável no rosto, fones de ouvido nos ouvidos e rostos colados às telas. É considerado estranho até mesmo fazer contato visual com alguém. Então, ironicamente, o senso de comunidade é 1000 vezes pior quanto maior a comunidade, comparada às menores. Então, isso é apenas os 2 primeiros pontos, mas enquanto todo esse clima de desolação e pessimismo acontece dentro do namoro, o que está acontecendo fora é o polo oposto. No ponto 3, fora do namoro. Existem agora muitas mais oportunidades para a felicidade do que nunca antes. Pense nisso por um segundo, qual é o principal concorrente do namoro? Você pode pensar que é uma pergunta um pouco obscura, mas pense nisso por um segundo. Eu diria que o principal concorrente do namoro são as atividades de dopamina e relaxamento. Quanto mais tempo e disponibilidade as pessoas têm para essas coisas, menos o namoro se torna uma preocupação para elas. Pense desta forma, e há 60 anos, se você não tivesse uma TV em casa, que dirá Wi-Fi, smartphones, iPads, shorts, conteúdo online, o namoro provavelmente ocuparia um espaço muito maior na sua mente do que ocupa hoje. Afinal, era o tentar conhecer pessoas no mundo real ou ficar em casa girando os polegares. Mas hoje, agora temos todas essas fontes baratas de dopamina a milímetros de distância do momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. Meu ponto é que todas essas fontes de dopamina servem como distrações do que nossa biologia realmente evoluiu para nos fazer e eu argumentaria que muitos homens estão inconscientemente fazendo uma escolha de evitar o namoro, tendo seu tempo sugado por essas fontes de dopamina. Se você jogar videogames por 10 anos seguidos, você não necessariamente escolheu não namorar, na verdade. Provavelmente nem passou pela sua mente, mas é o custo de oportunidade não dito que tirou você do mercado de namoro. Agora, o número de homens seguindo esse estilo de vida está indubitavelmente aumentando.
Pergunte a si mesmo quantos caras você conhece que vivem como moradores básicos, jogando valor em Skyrim por 12 horas por dia. Muitos, e é por isso que este ponto provavelmente me deixa mais triste de todos os 5 listados neste vídeo, porque eu acho que é uma maneira muito insalubre de desistir do namoro como um homem, permitindo inconscientemente que você se deteriore. Quero dizer, eu acho que há uma diferença entre desistir voluntariamente do namoro porque você ouviu os outros pontos neste vídeo e chegou à conclusão de que o namoro não vale o esforço versus estar alegremente inconsciente, deixando o tempo escorrer por entre seus dedos, e você gastou tanto dele se deteriorando que, quando você acha que deveria começar a fazer um esforço, provavelmente é tarde demais. Toda essa compulsão por dopamina para nada. Então, tudo o que vou dizer é que, se você está realmente pensando em desistir do namoro como um homem, certifique-se de que é uma decisão ativa que você avaliou completamente, porque há oportunidades hoje em dia para buscar prazeres maiores, como uma paixão por negócios ou hobby pelo qual você é muito sério, e você é mais do que bem-vindo a seguir este e se achar que ganhará mais felicidade com isso ao longo de sua vida do que buscando um parceiro e filhos. De qualquer forma, esse é o ponto 3 e agora. Ponto 4. Zero expectativas. Avançando para a razão número 4, basicamente não há expectativas sociais para você se casar e começar uma família agora. Há 60 anos, mesmo que você quisesse fazer o que mencionei no último ponto, passar sua vida em casa se deteriorando e se entregando à dopamina, você realmente não tinha a opção de fazer isso, porque eventualmente chegaria o ponto em que seus pais estariam cansados de sua existência. Eles o expulsariam de casa e o deixariam se virar por si mesmo. Naquela época, assim que você se tornasse adulto, era uma questão de encontrar um parceiro, casar-se, começar uma família e então trabalhar por 40 anos ou se deteriorar nas ruas. Em algumas circunstâncias, seus pais tentariam arranjar um casamento para você com uma filha de outra família, se isso significasse impulsionar sua vida. No entanto, hoje simplesmente não há essa pressão, muito menos força para apressá-lo a chegar aos próximos degraus da vida. Hoje, se você quiser viver em casa se deteriorando, jogando videogames por 12 horas por dia, muitas pessoas lhe darão essa liberdade até você ter cerca de 30 anos, algo que teria sido completamente risível apenas 2 gerações atrás. Além disso, outro ponto que impulsionava os casais naquela época eram os chamados casamentos por obrigação, onde, se você engravidasse uma mulher, mais ou menos seria forçado a casar-se com ela. A ideia era que, se você não se casasse com ela, o pai dela poderia aparecer na sua casa com uma espingarda e usá-la para persuadi-lo. Não havia controle de natalidade naquela época e os abortos eram fortemente desaprovados, se não ilegais em algumas nações, então, se você engravidasse uma mulher, tinha pouco espaço para escapar dessa situação. No entanto, hoje, você é livre para sair namorando casualmente ou ficar em casa se deteriorando. De fato, você basicamente tem a liberdade de fazer qualquer coisa durante seus anos de adolescência e 20s, sem muita ou nenhuma urgência para se apressar em um relacionamento ou casamento. A sociedade simplesmente não se importa mais com essas coisas, e de fato, em alguns casos, as crianças são vistas como um incômodo ou obstáculo para o seu estilo de vida ou o de outras pessoas. Não é de se admirar que a taxa de natalidade em praticamente todas as nações ocidentais esteja colapsando. Enfim, finalmente avançando para razão número 5. A razão final pela qual os homens estão se afastando dos relacionamentos. Razão 5. Hoje em dia, os riscos de se casar e começar uma família são muito mais altos. Aqui estão os fatos: o patrimônio líquido médio da maioria das famílias dobrou nos últimos 30 anos. Você gostaria de arriscar perder metade dele em um divórcio, sem incluir as taxas de advogados, possíveis pagamentos de pensão alimentícia e suporte à criança? Além disso, paralelamente a isso, a probabilidade de você acabar perdendo metade do seu patrimônio líquido é maior do que nunca. Como muitos de vocês já devem saber, a probabilidade de divórcio está próxima de 50% em uma verdadeira moeda ao ar. Você gostaria de jogar uma moeda para arriscar perder metade do seu patrimônio líquido? É por isso que muitas pessoas veem o casamento como um papel negativo no melhor dos casos. No melhor cenário, ele levará a resultados neutros, e no pior dos casos, a resultados negativos. Agora, eu dizendo tudo isso pode não ser relevante para você,
Porque você pode ser religioso e acreditar que é seu dever se casar porque Deus mandou. Mas, primeiro, nem tantas pessoas são religiosas hoje em dia e, segundo, neste vídeo, estou destacando porque menos homens estão buscando namoro e casamento, então não atire no mensageiro aqui. E você não pode negar que uma grande razão pela qual menos homens estão buscando isso é porque eles estão pensando racionalmente nos prós e contras de se casar. O que estou dizendo é que, se você quer se casar porque é religioso, você é mais do que bem-vindo para fazê-lo, mas estou falando pela maioria dos jovens que não são e, portanto, deveriam ver o casamento como uma decisão puramente lógica. Então, se você não é religioso, o casamento é literalmente um contrato. Vou dizer isso novamente, e se você não é religioso, então o casamento é literalmente um contrato. Hoje em dia, poucas pessoas veem o casamento como essa coisa mística e mágica onde você está fazendo Deus se orgulhar e criando uma família em seu nome. Se você assinar seu nome naquela linha pontilhada, basicamente está concordando com uma chance de 50% de perder 50% do seu patrimônio líquido. E não vamos esquecer a festa de $20 mil que dura um dia e que você acabará pagando. Mas, focando apenas nessa parte, é por isso que recomendo a qualquer homem que esteja pensando em se casar que sempre é uma boa ideia assinar um acordo pré-nupcial para garantir que sua riqueza seja dividida de forma justa na chance não tão improvável de vocês se separarem. Enfim, esse é o ponto final do vídeo e resume por que os homens estão escolhendo não namorar ou buscar o casamento mais. Se você gostou deste vídeo, recomendo verificar meus outros vídeos discutindo a dinâmica macro do mercado de namoro. Os links estarão na descrição e, também, para ajudar o canal, recomendo pressionar o botão de curtir ao sair e deixar quaisquer pensamentos que você tenha nos comentários abaixo, pois tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube. Vejo você no próximo.